Bem, meu nome é Amanda, eu sou sócia da Casa 2, nós somos um escritório de design aqui de Belo Horizonte, já tem 4 anos a empresa. 4 anos não é tanto, né? Mas pra gente que tá aqui dentro é legal, assim, a gente é um escritório pequeno e nosso objetivo é permanecer assim, porque a gente gosta muito de se envolver em todas as etapas do processo. A Casa 2 ela tem basicamente 3 áreas de atuação. A gente atende empresas que são para projetos principalmente de identidade visual, papelaria, site e tal. A gente atende também formaturas, então a gente faz o convite de formatura num conceito bem diferente do que tem no mercado hoje. E a gente atende casamento também, que a gente traz todo o processo do design, a mesma metodologia que a gente aplica para fazer a identidade visual de uma empresa, para fazer a identidade visual do casamento. Então, em todas elas, assim, o que a gente acredita muito é no poder do design de encantar, assim, o tanto que ele pode transformar o momento, então, tanto o momento da pessoa, da turma e da empresa. Hoje é eu e o Pedro, minha formação, eu sou formada em design gráfico pela UENG e em moda pela Federal. O Pedro, meu sócio, é formado em comunicação pela Federal e design gráfico pela UENG também. E a gente tem um estagiário de design gráfico. Vamos tocar no casamento, que é um que é muito forte. Um casamento tradicional que não tem esse investimento em identidade visual, ele é muito parecido com qualquer outro casamento, assim, ele não tem personalidade, ele não diz muito sobre o casal. Quando você entra com a identidade visual, qualquer convidado de longe consegue perceber, nossa, é a cara deles, assim. Então é muito isso, é da gente conseguir traduzir a personalidade das pessoas, ou no caso da formatura, a personalidade da turma, naquela peça gráfica, principalmente o convite, mas também as outras peças. Para a empresa é absurdo, assim, né? Também a diferença que o design faz, assim, o tanto que ele torna mais profissional, assim, a gente tem vários clientes pequenos que quando abriram a empresa não tiveram esse investimento em design e aí depois voltaram com essa demanda, assim, a empresa foi crescendo e eles viram que não conseguiam crescer enquanto não investissem em design. Como a gente é um escritório pequeno, igual eu falei, a gente gosta de participar de todas as etapas. Então, assim, as pessoas que vão estar envolvidas naquele processo vão participar do briefing, vão participar de todas as etapas mesmo. Então, primeiro a gente começa por uma reunião para apresentar a empresa, na verdade, né? Então, a gente apresenta o nosso portfólio, alguns projetos e tal. Manda o orçamento para o cliente, aí aprovado, a gente faz o contrato certinho e marca a reunião de briefing. Nessa reunião, ela varia um pouco de empresa, vamos focar um pouquinho em empresa agora, então, ela varia um pouco de empresa para empresa, mas tem um escopo geral, assim, de briefing, né, que a gente quer entender o perfil da empresa, como que a empresa surgiu, por que é daquele jeito, como que ela se vê em 5 anos, quem são os concorrentes diretos, quem são os indiretos, essas coisas. É uma conversa mesmo, dura, sei lá, 1h30 e a gente tenta pegar o máximo possível, assim. A gente também faz normalmente com o cliente uma análise, assim, de referência gráfica dele. E aí uma coisa importante é que não necessariamente a gente vai seguir aquilo. Às vezes o cliente chega com algo muito definido, assim, eu queria que minha marca fosse desse jeito. E aí muitas vezes a gente mostra para ele o contrário, assim, que aquilo ali não é o ideal para a empresa dele e tudo. Então, depois do briefing, a gente normalmente dura mais ou menos 1 mês o processo de criação de marca, quando é redesign ou quando é a primeira marca, não importa, assim, a gente pede, não é que a gente vai ficar 1 mês trabalhando nela, mas a gente precisa desse tempo de maturação mesmo, assim. O processo interno aqui, primeiro começa com uma pesquisa de referências, e aí essa pesquisa, o que eu acho que é muito legal é a gente fugir do óbvio, assim, por exemplo, a gente está fazendo uma marca de fotógrafo, não vai buscar referência de fotógrafo, né? Vai no mais conceitual, procurar coisas que se relacionam com aquilo, isso que a gente faz muito. Depois a gente passa por uma etapa normal, assim, de geração de alternativas mesmo, a gente sempre gera muitas opções, e aí a gente escolhe um caminho que a gente acha que é o ideal para o cliente e aí vai refinando esse caminho. Aí a gente passa por uma etapa de teste também, a gente imprime, tanto teste nosso, assim, de leiturabilidade e tal, então ela é impressa, ela é ampliada, ela é reduzida, mas também teste com outras pessoas, então às vezes algumas têm um probleminha a gente está achando que tem um problema de leitura, então a gente leva para algumas pessoas verem, leva para casa mesmo,
e pede para ler, para ver mesmo se está no caminho certo. Então aí a gente começa a fazer vários testes de aplicação também, isso a gente acha muito importante. Então quando a gente vai apresentar a marca para o cliente, às vezes até no contrato não estava previsto que a papelaria, por exemplo, ia ser apresentada nessa primeira etapa. Mas a gente gosta de fazer umas simulações assim bonitas, porque é ali que o cliente consegue ver como que ela vai ser aplicada, que você consegue vender mesmo o seu trabalho. Então aí a gente faz essa apresentação, marca com o cliente e basicamente é isso. Assim, é raro acontecer até errado assim, acontecer de ser reprovado, mas eu acho que é muito pelo estudo que a gente faz antes, assim, pelo tanto que a gente cerca tudo para ter certeza que está no caminho certo. Aconteceu isso de forma muito forte, assim, é um casal de fotógrafos, eles já tinham a empresa acho que há uns 2 anos ou mais, e aí o que aconteceu foi que eles começaram a ganhar muitos prêmios, e aí com isso eles queriam aumentar o preço deles, porque eles estavam ganhando prêmios, estavam sendo mais reconhecidos e tal, e com a estrutura, com a comunicação atual deles, eles não conseguiam fazer isso. Então a gente fez o briefing e tal, e aí eles falaram assim, não, mas a gente já sabe muito bem o que a gente quer, e mostraram umas referências, que a gente já saiu da reunião falando assim, não faz sentido, assim, claro, antes da gente parar para estudar o cliente, a gente já viu que a referência dele não fazia sentido, porque a referência, enfim, ela era um pouco infantil, ela não ia trazer todo esse valor que eles precisavam. Então, o que mais convence mesmo o cliente, então a gente fica esse um mês todo sem contar para o cliente que o que ele está pensando não faz sentido, sabe? A gente vai realmente correr atrás, estudar aqui para ver se isso realmente não faz sentido, porque às vezes a gente vai perceber que faz e tal. Então, depois desse um mês, o que realmente convence ele é a apresentação, assim, é a defesa da apresentação, assim, o conceito que a gente mostra que precisa ter na marca. Então, por exemplo, nesse caso, sei lá, a marca precisava ser requintada, a gente mostrava para ele que a referência dele não tinha nada de requintado. Então é argumento mesmo que varia de projeto para projeto. Os clientes vêm muito por indicação de outros clientes, mas não são conhecidos nossos, não é network pessoal. Eles vêm por indicação e porque vem nosso site, assim, a gente até peca um pouco nisso, a gente devia investir mais nessa prospecção, mas a gente também não conseguiria manter a estrutura que eu falei que a gente quer manter se a gente fizesse essa prospecção de forma tão ativa. Então, para alguns projetos específicos, a gente faz ad no Facebook, essas coisas, mas como um todo o cliente chega até a gente naturalmente, assim, pelo portfólio ou por indicação de um ex-cliente.